quando nós temos um órgão que procura ver a justiça como um todo, no sentido de Brasil, no sentido de quais são as deficiências, e quem está interessado no aperfeiçoamento do nosso processo político percebe que há uma defasagem muito grande entre a nossa população e a representatividade política dessa representação. Um Brasil dá sequência aqui a uma série de entrevistas que deseja compreender a importância da educação política para o exercício da democracia. Mais do que buscar aspectos conceituais, algo trazido já em entrevistas anteriores, nós buscamos compreender em que medida o que Norberto Bobbio chamou entre os anos 80 e os anos 90 de a promessa não cumprida da democracia nos faz tanta falta, mas principalmente em que medida isso é de fato realizado no Brasil. E aqui há algo muito especial. Nós identificamos num rol ainda mais amplo de exemplos um conjunto de empresas, de instituições públicas que compreendem o sentido de avançarmos em conteúdos tão importantes para a nossa democracia. Assim, teremos debates e temos debates nessa série com especialistas que buscam unir conceitos, estratégias, ações, práticas e desafios. Dr. Galizia, a justiça eleitoral, poderíamos dizer assim, cumpre predominantemente 4 grandes papéis. Ela organiza as eleições, ela julga os casos relacionados ao universo do direito eleitoral, direito político, partidário, enfim. Ela interpreta a lei e ela tem trabalhado para a educação política. Ela tem buscado fortalecer a democracia por meio de ações de educação política. No que este gesto está amparado e qual a importância disso para a democracia na percepção do senhor? A importância dessa chamada educação política, ela começou a ser reconhecida pelo ministro Salvo Figueiredo quando foram fundadas as escolas judiciárias eleitorais. Então, isso começou em Brasília e aqui em 2004 nós criamos a chamada EJEP, Escola Judiciária Eleitoral Paulista. A princípio, voltada para o aperfeiçoamento das pessoas que atuavam na justiça eleitoral, advogados, alunos, porque não existe a matéria do direito eleitoral nas faculdades, né? Nós temos alguns advogados que são especialistas, mas isso teve por objetivo ampliar os conhecimentos do direito eleitoral como um todo. E, paralelamente à criação desse curso, que nós já estamos na 6ª edição de pós-graduação, Lato Sensu, nós temos algumas ações que também vieram com esse viés de levar a educação mais ampla, política, para escolas, estudantes. Então nós fazemos, já faz algum tempo, algumas simulações de eleições para grêmios estudantis com a utilização da estrutura da justiça eleitoral. É uma simulação de uma campanha em que os candidatos são escolhidos, eles têm um período de propaganda semelhante à eleição oficial, e depois a apuração é feita com as nossas urnas e com os nossos boletins, e normalmente eu quando posso, participo desse encerramento e faço a diplomação dos candidatos. A última que nós fizemos foi em São Miguel Paulista, e o Mackenzie costuma ser um parceiro já de alguns anos nesse sentido. Então, são essas as nossas iniciativas mais recentes, mas a gênese disso teve início em 2003, 2004, com a criação das escolas judiciárias eleitorais. Agora, em que medida que o senhor entende que esse tipo de atividade que a justiça eleitoral finda cumprindo, na verdade, esteja por preencher uma lacuna que o Estado brasileiro deixa descoberta ou desvenda, ou permite que exista, né, se isso minimamente estivesse disponível nos currículos escolares de maneira mais formal? Quer dizer, dá para imaginar ou dá para dizer que a justiça eleitoral, a exemplo de tantos outros atores identificados nessa série, findam cumprindo algo que talvez estejam
além dos seus objetivos institucionais? Sim, eu acho que o papel da justiça eleitoral, nesse caso, é um papel supletivo, no sentido de, como você mesmo disse, suprir lacunas que não é a nossa função. Mas, ao longo dos anos, e justamente ao exercer as outras funções, no sentido de organizar as eleições, constata-se essa defasagem. E até no resultado das eleições, quando a gente vê alguma disparidade entre as eleições para os cargos executivos e para os cargos do legislativo, a gente percebe que existe até uma desconexão de número de votantes. Então, isso significa que a população não está entendendo muito a importância da eleição para determinados cargos. Quando a gente verifica quem são determinados candidatos eleitos que não têm nenhum compromisso com a organização política, né? Sem citar nomes aqui, mas alguns artistas, algumas pessoas. Então, se essas pessoas estão recebendo votos, é porque os eleitores não estão bem informados ou não têm uma formação política adequada para escolher os seus representantes. Então, a gente eu acho que essa não é uma função preponderante da justiça eleitoral. Ela está agindo supletivamente na medida em que a sociedade como um todo, o Estado, as escolas não estão cumprindo o seu dever de dar essa educação política aos adolescentes, porque isso acho que vem de longe, né? E quando a gente tem uma família que tem algum engajamento político, alguma participação, isso facilita muito, mas acho que não é o caso da grande maioria. O interessante é que algumas pesquisas associadas ao universo do jovem na relação com a política mostram que o envolvimento da família com a política, quando formal, candidatos, filiados a partidos, prestadores de serviços, funcionários, enfim, de organizações de cunho mais político, esse jovem tende a ser mais politizado, mas, sim, como o senhor bem disse, é a minoria, né? Agora, o senhor destacou a questão dos cargos. Eu vou pedir licença para o senhor para eu fugir um pouco de uma pauta que eu estabeleci aqui, de um roteiro que eu estabeleci aqui para a nossa conversa, mas o quão importante é, para além dessa conscientização, nós pensarmos em ações específicas para determinados cargos? E aí eu vou citar especificamente a questão do poder legislativo. Na percepção do senhor, qual a importância de darmos mais ênfase em ações de educação política para aspectos associados à relação do indivíduo, do eleitor, do sujeito comum, com o parlamento, de uma maneira geral? Eu acho que o parlamento realmente é a casa da representatividade popular, porque o canal entre o eleitor e o seu, vou chamar assim, deputado ou o seu senador, pode ser muito mais direto do que com uma presidência, um governador, né? O governador ele age no executivo, mas ele tem o canal dele de comunicação com o eleitor, ele passa por secretarias, passa por um filtro. Agora, o deputado ele é mais acessível, tem o gabinete dele, o eleitor pode comparecer às sessões, pode interpelá-lo, temos as redes sociais, né? Então, para que eu possa fiscalizar, no bom sentido, um mandato, eu preciso escolher um candidato, né? E aí eu faço um monitoramento daquilo que ele está fazendo, se está de acordo com o que eu penso. E é muito fácil hoje em dia o eleitor conseguir detectar nessa gama toda alguém com o qual ele tem alguma identidade política, seja no aspecto de necessidade, de cumprimento de necessidade básica, de setores sociais que lutem aí por uma maior participação da mulher, uma maior participação do negro, saneamento básico. Ele precisa ter alguém que, senão, fica um voto vazio, né? Eu acho que é todo um engajamento, o eleitor, parlamento, e o parlamento ele serve também como um escudo para a eventual iniciativa do Poder Executivo que contrarie esses interesses, né? Eu acho muito importante a eleição para o parlamento. Nesse sentido, o senhor tocou em alguns setores, segmentos, enfim, características da nossa sociedade sobre a qual a justiça tem se debruçado bastante em campanhas de engajamento, de estímulo à participação, não só no sentido eleitoral, mas também no sentido das candidaturas. A lei, este ano, inaugura uma lógica nova de distribuição dos recursos dos fundos
destinados às eleições, aos partidos em geral, enfim, com a questão da contagem dobrada dos votos para as mulheres e para os candidatos negros. Em que medida que o senhor entende que a justiça tenha efetivamente esse papel de estimular alguns segmentos da sociedade, né, e o quanto que isso, de alguma maneira, precisa ser respeitado na lógica da diversidade e como combater as críticas a coisas do tipo, não, a justiça eleitoral está falando com as mulheres, mas deveria falar com os homens, está falando com os negros, mas deveria falar com os brancos. Enfim, em que medida que é possível dar resposta a isso num contato tão importante da justiça com esses segmentos da sociedade? A sua abordagem foi um pouco ampla demais aqui. Ampla. Me entusiasmei, presidente. Mas eu vou começar fazendo referência à minha primeira resposta. Se de um lado o caráter educativo da justiça eleitoral começou com as escolas, o caráter mais social da justiça, de olhar para as minorias, começou com o CNJ. O CNJ começou a implementar políticas que vão um pouco além da função de supervisão administrativa que foi atribuída ao CNJ num primeiro momento. Então nós temos vários setores, são criadas várias comissões. A partir do CNJ, essas campanhas vão se realizando nos estados de acordo com as suas características. E, de fato, quando nós temos um órgão que procura ver a justiça como um todo, no sentido de Brasil, no sentido de quais são as deficiências, e quem está interessado no aperfeiçoamento do nosso processo político percebe que há uma defasagem muito grande entre a nossa população e a representatividade política dessa representação, né? Um caso assim muito claro para nós é a representação da mulher. Por isso que a gente precisa conversar com a mulher, conversar com os negros, para trazê-los para o debate político. Não é só uma questão de número, é uma questão de qualidade também. O número foi uma abertura, mas o percentual de sexo, que na verdade não é uma previsão legal dizendo que seja feminino ou não, mas que tem que se garantir pelo menos 70% de um sexo e 30% do outro, isso já vige há alguns anos, mas ele foi insuficiente para aumentar a representatividade feminina. Então nós precisamos não só preencher nominalmente essas vagas com mulheres, mas fazer com que elas efetivamente participem do processo. Daí que há um aperfeiçoamento no sentido de atribuir um valor maior para o voto feminino para que isso gere maior representatividade econômica nas eleições seguintes e assim por diante. A ministra Rosa Weber tem uma decisão muito importante nesse sentido, em que não basta atribuir 30% à candidatura feminina, mas atribuir 30% dos recursos que o partido recebe para essa candidatura, né? Então, mas nós temos, ainda que tímido, nós estamos percebendo um aumento de deputadas do sexo feminino, até de outras minorias eleitas, com efetiva participação. Então, eu acredito que é um papel, sim, da justiça, também não é um papel preponderante, mas é um papel decorrente da constatação desse desequilíbrio entre a nossa população e a representatividade. O senhor citou, eu gostaria de voltar, uma determinada ação da justiça eleitoral no campo da educação política, que é esta, por exemplo, de participar, seja de eleições de grêmios, de simulações de eleições, enfim, junto a eleitores, inclusive consolidando a lógica da própria percepção, né, operacional de uma sessão eleitoral, de uma votação, etc. Quais outros aspectos ou quais outras ações da justiça eleitoral o senhor poderia citar como bons exemplos de atividades de educação política? A gente pode, claro, que lembrar aqui das campanhas de comunicação, por exemplo, da justiça, né? Em que medida que o senhor poderia nos trazer mais alguns exemplos a respeito dessas atividades educativas da justiça eleitoral para a cidadania em geral e para o fortalecimento da democracia? Em primeiro, eu gostaria de fazer uma observação enquanto nessa ação em relação às escolas. Como nós temos uma estrutura pequena, ela acaba não atingindo o número de escolas que nós gostaríamos. Nós fazemos 4 ou 5 ações dessas por ano, inclusive fomos na Fundação Casa recentemente. Agora, a minha gestão, ela se preocupa muito com a inclusão, que eu acho que, independentemente do partido, a justiça eleitoral não tem partido, nós precisamos fazer com que o eleitor, há uma crise de representatividade mundial,
um descrédito na política oficial, e nós precisamos trazer esse eleitor que discute política na internet ou que está totalmente afastado do processo eleitoral, que venha para o processo eleitoral. Então, dentro desse quadro, e é uma das bandeiras da minha gestão, a minha primeira preocupação quando eu assumi foi a questão do chamado analfabeto digital. Porque tudo passou a ser feito pela internet, grande maioria. Mas nós temos uma parte da população que não tem acesso à internet. Não tem um celular bom, mora em regiões onde não tem sinal, não tem dinheiro para fazer isso, não sabe entrar num aplicativo. Então nós criamos um projeto que foi em janeiro, eu assumi agora em janeiro, chama Parceria Cidadã. Qual é isso? É uma das iniciativas que nós estamos tomando e que eu acho que atingiu agora perto de 200 municípios aqui no estado. Porque a Justiça Eleitoral, por questões operacionais, ela não tem mais um cartório em cada município. Os cartórios eleitorais, naqueles em que o eleitor tem acesso pessoal, ele se dá em cidades um pouco maiores em cada região, né? Porém, então o eleitor, vamos citar um exemplo aqui no Vale do Paraíba, o eleitor de São Bento do Sapucaí, hoje ele não tem um cartório eleitoral. Então ele precisa ir até Tremembé. E Tremembé, eu conheço bem a região, ele precisa esperar um ônibus que vem de Campos do Jordão, depois ele pega um segundo ônibus. Resultado, ele não vai ao cartório eleitoral. Então ele só vota, às vezes, porque ele precisa do título de eleitor, ele vai perdendo o interesse político. Então nós instituímos a chamada Parceria Cidadã, que é muito simples. Basta um computador em bom estado, esse computador é instalado em alguma sala da prefeitura e lá nós temos um funcionário da prefeitura que está apto a fazer os serviços eleitorais pela internet como se fosse um computador pessoal. Esse eleitor não precisa mais ir para Tremembé, ele vai até a prefeitura, olha, eu preciso transferir o título, eu preciso renovar, eu tenho multa para pagar, essa pessoa é como se fosse um adolescente que tem conhecimentos técnicos de informática e é uma espécie de um despachante. Perfeito. Vamos dizer assim. Mas oficial, uma oficial, pública. Exatamente, instalado em locais públicos, prefeitura, câmaras municipais. É um serviço público. Perfeito. Né? E isso gera a desnecessidade de você ter uma estrutura em cada cidade como essa, com funcionários pagando um salário maior, porque também eu tenho que admitir que essa procura não é uma procura contínua de 100, 200 pessoas por semana. São 30, 20, 15, mas são pessoas que estavam totalmente fora do sistema e estão sendo trazidas, né? Então, uma outra iniciativa que nós tivemos foi atrair os jovens eleitores, aqueles que têm entre 16 e 18 anos, cujo voto é facultativo. Fizemos uma campanha mais ou menos no mesmo sentido. E aí teve a participação da Secretaria da Educação do Estado. Por quê? Porque o jovem podia se alistar pelo celular, mas alguns não têm um equipamento com todas, porque tem que tirar foto, mandar foto. Então, a Secretaria da Educação, mediante esse convênio que foi assinado com o Tribunal Regional Eleitoral, disponibilizou os laboratórios de informática das escolas estaduais. Então, o estudante, na sua escola, ia até o laboratório e falava, olha, eu quero me alistar na Justiça Eleitoral. O técnico, em 2 minutos, ajudava, tirava foto e tal. Resultado, entre outras ações, inclusive com a participação da imprensa, influenciadores digitais, etc., no estado de São Paulo nós conseguimos a adesão de 400 mil novos eleitores, 1/5 do Brasil inteiro. E, além disso, também tem uma outra iniciativa que a gente vê com muito carinho, que é a política de inclusão eleitoral. Nós detectamos alguns lugares no estado de São Paulo, por incrível que pareça, comunidades indígenas, quilombolas, assentamentos, onde há uma população que fica alijada da participação eleitoral, por diversos motivos. Desinteresse, localização isolada, comunidades mais fechadas em si, né? Por exemplo, nós temos a comunidade da Praia do Bonete, em Ilhabela, onde há uma dificuldade muito grande, porque depende das marés, né? Então, o fulano tem que sair de lá para votar. Primeiro, a maré tem que estar favorável. Segundo, mal ou bem,
não é um polo turístico muito grande, mas a população vive do turismo. E a eleição normalmente era um domingo. E o cara tem aquela barraquinha na praia dele, ele não vai deixar de ganhar o seu dinheiro para ir até o centro de Ilhabela para votar e ainda correr o risco de não conseguir voltar por causa da maré. Então, são deficiências que foram constatadas pelas nossas equipes. O que nós vamos fazer? Nós vamos instalar uma sessão eleitoral na Praia do Bonete. A Polícia Militar vai nos ajudar, vai levar as urnas de helicóptero, não vai ficar sujeita à maré. São 500 pessoas, não são 500 pessoas que vão poder votar que antes não participavam do processo eleitoral. E isso se replicou em vários locais do estado, na Ilhabela mesmo, na Praia de Castelhanos, comunidades em Eldorado Paulista, no Pontal do Paranapanema. Cada comunidade tem o seu problema. Às vezes é transporte. Num outro caso, por exemplo, no norte do estado, o transporte era cedido, mas pela Justiça Eleitoral, um transporte oficial, mas o ônibus saía às 7 horas da manhã e voltava às 5 da tarde. Então, o fulano perdia o dia inteiro, ele votava em 5 minutos e ficava num ambiente absolutamente estranho, que é uma cidade onde ele não reside, esperando a volta do ônibus. Agora a gente melhorou isso com 2, 3 horários de ônibus, coisas desse sentido. Então, esse projeto também tem sido muito importante para trazer o eleitor de volta à Justiça Eleitoral, ou de volta, ou participar efetivamente do processo eleitoral. A gente pensa nas massas, né? Exatamente. A gente imagina que está todo mundo com o celular na mão, que todo mundo entra na internet a hora que quer, mas na verdade não é isso. Nós temos uma franja da população que tem dificuldade em exercer os seus mais mínimos direitos. E entre eles, o mais importante é o poder exercer seu direito de voto. Por vezes, inclusive, quem mais precisa desta representação. Exatamente, porque são povos que, ali, o indígena, ele precisa de alguém, uma voz lá. Isso é um segundo processo. Nessa questão de dar acesso a esse eleitor, também há ações educativas, a conversa com eles, por que eles não têm votado, qual que é o interesse deles, eles entendem como é que funciona o processo eleitoral, né? Então, nós temos uma equipe especializada aqui, que inclusive fez cursos no Pará, em Tocantins, que são tribunais regionais eleitorais que estão mais habituados a esse tipo de ação. O senhor, como presidente de um tribunal regional eleitoral, né, de um estado, né, imagino eu que faça parte de uma rede de presidentes de outros tribunais regionais eleitorais e, obviamente, tenham uma relação muito próxima com o Tribunal Superior Eleitoral, né, que é o nosso órgão supremo do direito eleitoral no Brasil. O senhor vê outras iniciativas em outros estados que lhe chamam a atenção? Existe, naturalmente, uma agenda nacional do Tribunal Superior Eleitoral em termos de educação política? E como as decisões aqui, por exemplo, usando o exemplo do senhor, em São Paulo, são tomadas? Quer dizer, existe um envolvimento direto de funcionários, existe uma agenda, existem ideias, planejamentos. Como que são pensadas essas ações associadas ao universo desse papel educador da Justiça Eleitoral? Como você disse, existe essa rede. E as origens são diversas. Às vezes é uma ideia que surge no Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba, ela é levada para os outros tribunais mediante um incentivo do CNJ, até, por exemplo, prêmios, Instituto Inovare. Nós temos ações que estão escritas no Instituto Inovare justamente para disseminar iniciativas que tiveram sucesso num ou no outro estado. E os outros estados, obviamente capitaneados pelo Tribunal Superior Eleitoral, que também fomenta esse tipo de ação, nós adaptamos eventuais iniciativas ao nosso estado, né? Às vezes elas podem ser bem-sucedidas e às vezes elas não estão na nossa necessidade, né? Depende da aplicação. Ela depende de uma iniciativa estadual, do nosso tribunal. Mas nós temos acesso a várias ações que são tomadas nos outros tribunais. Algumas nós aplicamos, outras não, e outras nós exportamos, vamos dizer assim, né? A Parceria Cidadã, por exemplo, é uma delas, que tem havido muita curiosidade pelos outros tribunais. Aquele sistema de comunicação, que é o sistema Pardal, em que o eleitor é uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo.
E depois ele é levado nessas reuniões e, às vezes, essa iniciativa é adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral e em outros tribunais também. Então, são muitas iniciativas, muitas ideias, e nós temos um corpo de funcionários aqui muito preocupado. Nós, como presidentes, temos uma gestão de 2 anos. Então, o mais importante nos tribunais regionais eleitorais é o seu corpo de funcionários, porque nós vamos, eles ficam. Então, eles estão aqui como funcionários permanentes da instituição. Então é importante que essas iniciativas, às vezes elas começam na minha gestão, mas elas continuam por mais alguns anos, e quem faz a conexão entre uma gestão e outra é justamente o nosso corpo de secretários, nosso corpo de funcionários, que tem dado essa continuidade. Graças a Deus a gente tem tido uma boa continuidade aqui dessas iniciativas aqui no estado de São Paulo. Presidente, a gente falou até aqui de muitas iniciativas que mostram uma lógica ativa da justiça no que diz respeito ao estímulo à democracia, né? Então poderíamos pensar assim, algo de uma proatividade expressiva e de uma vontade de fazer com que o processo amadureça. Em contrapartida, a gente tem ouvido nos últimos anos no Brasil, a despeito de quem tenha promovido isso ou de quem venha promovendo isso, e isso infelizmente, inclusive é suprapartidário, a gente tem vários segmentos ideológicos fazendo campanhas contrárias a um símbolo muito importante da justiça eleitoral, que é a urna eletrônica. Nesse sentido, a gente também tem notado a justiça buscando educar para a legitimidade ou para o fortalecimento da legitimidade desse equipamento de captação de votos e de contagem de votos, etc. Como é agir para defender algo no sentido de algo que pertença à justiça? Quer dizer, uma coisa é defender a democracia, outra coisa é ter que fazer a defesa de algo concreto que existe, que é, por exemplo, a urna eletrônica. Muda muito, e como tem sido esse desafio pro senhor, na visão do senhor em relação à justiça eleitoral? Eu iniciaria com o seguinte adjetivo: é desgastante. É desgastante na medida em que alguém precisa, paralelamente ao exercício da sua função, justificar com uma certa frequência a razão de ser dessa função. Então houve um estudo muito grande para a implantação da urna eletrônica, foi algo de sucesso, algo que simplificou muito, algo que incluiu o eleitor, nossa, eu perderia aqui um tempo em falar quais foram as vantagens que ela trouxe. Acontece que a democracia se acostumou com isso. Eu acho que talvez tenha faltado, durante esse período, uma reafirmação da eficácia. O próprio tribunal, eu acho que deitou um pouquinho berço esplêndido, se eu posso usar essa expressão, no sentido de tá tudo funcionando muito bem e, de repente, vieram aí alguns ataques, e eu não discuto a necessidade de sempre um aperfeiçoamento. Eu só não admito que essa crítica tenha como fundamento a ocorrência de fraude. É aí que acho que é o problema crucial. Não houve fraude e nem há fraude. Podemos melhorar em alguma coisa? Podemos, mas não com esse fundamento, né? Mas eu também respondo a esses argumentos mais recentes no sentido de que a decisão da adoção das urnas eletrônicas no nosso sistema nas eleições de 2022, ela foi aprovada pelo Congresso. Nós estamos no meio do campeonato, né? Os mesários já estão sendo convocados, as sessões eleitorais já estão escolhidas, os eleitores já foram alistados, os candidatos estão em convenção. Não há como mudar agora essa regra. Eu acho que é muito oportunista esse argumento no meio do processo. Vamos terminar esse processo e, quem sabe, com uma discussão madura, mudar algum aspecto, fazer algum tipo de amostragem. Hoje a gente não pode mais mudar. Então só resta a nós, da Justiça Eleitoral, em primeiro lugar, confiar num sistema que existe há 26 anos, que permitiu uma alternância no poder nos mais diversos cargos, seja no Executivo Federal, nas presidências da República mais especificamente, como em vários governos e cidades, cada hora tem um prefeito de um partido, esse poder ele se desgasta e ele é alternado, e
eu confio muito nesse sistema voltado para o passado dele. Podemos melhorar? Podemos melhorar. Mas é difícil a gente, respondendo mais uma vez a sua pergunta, atuar no sentido de justificar a importância da sua função todos os dias. A gente passou por crises de privação de coisas elementares, né? Por exemplo, recentemente, água, energia elétrica. A gente se esquece às vezes como usar, mas imagino que isso seja fundamental dentro de um debate, nunca de um ataque. Presidente, o senhor enquanto cidadão, o senhor enquanto eleitor, o senhor enquanto contribuinte, enfim, qual o tamanho do seu sentimento, seja ele positivo ou negativo, imagino eu que positivo, mas não posso antecipar a resposta do senhor, quando o senhor vê tantos agentes se juntando em torno da defesa de aspectos fundamentais associados a esses processos eleitorais. A gente tem ouvido, inclusive, outros países se manifestando a favor da ideia de que o processo eleitoral no Brasil é um processo limpo, minimamente estável, enfim. Qual o seu sentimento em relação a essas manifestações de segmentos da sociedade brasileira e de segmentos de outros países do mundo, enfim, a respeito do nosso processo? Bom, isso me dá uma grande satisfação e a sensação de que eu estou atuando no lado certo, no lado correto, né? Nós temos aí instituições, empresas, institutos educacionais, institutos internacionais, institutos de transparência. Eu estive recentemente na Colômbia como observador das eleições presidenciais colombianas, que se terminaram há pouco tempo, e lá eu tive contato com vários observadores internacionais e quase todos faziam esse tipo de comentário, inclusive o responsável pela organização das eleições na Colômbia, onde lá não há uma justiça eleitoral una. As funções são diversas. Um órgão organiza e outro órgão julga os conflitos decorrentes chama registraria, o órgão que organiza as eleições. E ele fez um discurso em defesa de algumas críticas que eles também receberam, porque o sistema lá é um pouco diferente, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas ele terminou o discurso dele dizendo que o próximo passo será a adoção das urnas eletrônicas na Colômbia. A gente falou de uma rede de presidentes de tribunais regionais eleitorais e dessa preocupação em sintonia com o Tribunal Superior Eleitoral associada à ideia da educação política. Mas se a gente for falar em educação política, a gente poderia falar numa rede ainda maior, né? Existem, por exemplo, as escolas do parlamento em diversas cidades, todos os estados, no Poder Público Federal, né, no Legislativo Federal, existem organizações não governamentais que tratam especificamente de direitos políticos e da inclusão das pessoas associadas a essa lógica democrática elementar. Como que o senhor se sente nesta rede mais ampla? Quer dizer, qual a importância de empresas atuarem de forma socialmente responsável nesse assunto, do terceiro setor pujante, de um primeiro setor forte no legislativo, às vezes inclusive no executivo? Como que o senhor enxerga essa rede de atores que trabalham pela educação política no Brasil? Eu enxergo isso como algo muito positivo, porque todas essas redes também ajudam a exercer aquela função supletiva que eu me referi no início da entrevista. Talvez não seja essa a função precípua dessas instituições, mas verificando uma defasagem no conhecimento, na educação política eleitoral, essa contribuição é muito bem-vinda, né? O ministro Barroso era uma pessoa muito aberta ao diálogo com essas instituições, e eu, quando menciono o nome dele, não estou fazendo nenhuma comparação com o ministro Fachin. É que ambos assumiram os tribunais em períodos diferentes e o ministro Barroso teve um tempo maior de mandato em que ele pôde também se dedicar à abertura desses canais. Eu acho muito importante que, na medida em que esses canais não tenham uma intenção de vencer uma eleição ou destinada a promover um grupo específico, mas sim de agir de uma forma mais genérica, no sentido de melhorar o sistema, de educar efetivamente, eu acho que essa iniciativa de todas essas instituições é muito positiva e elas podem contar, da parte aqui do Tribunal Regional Eleitoral, com todo apoio e parceria, como nós temos feito com algumas instituições, com a OAB. Nós fizemos o primeiro Congresso de Direito Eleitoral no estado de São Paulo, foi realizado aqui com o Tribunal Regional Eleitoral, apoiando a OAB, que efetivamente organizou esse Congresso Eleitoral. Então essas iniciativas são muito bem-vindas por nós. Quando a gente pensa em atuação, em uma ação específica,
Por exemplo, diz a lei que uma igreja, diz a lei que uma empresa não pode fazer qualquer tipo de apologia pública e uma defesa única de uma determinada candidatura, não pode ameaçar, não pode pedir o voto de maneira escancarada, enfim, para os seus. Mas pode, por exemplo, realizar palestras de conscientização, de valorização do voto e coisas dessa natureza. A gente assiste a atuação da Pastoral Fé e Política, por exemplo, da Igreja Católica há décadas funcionando, tem o Centro Dom Helder Câmara em Brasília, a gente assiste a empresas com ações de responsabilidade social, inclusive nessa série que nós estamos participando aqui, existem algumas entrevistas com algumas iniciativas empresariais. O que o senhor deixaria de mensagem no que diz respeito ao cuidado legal que essas organizações tenham que ter, ao mesmo tempo em que, como bem observou o senhor, são iniciativas que merecem respeito, atenção e são louváveis? O que gera, a ação que pode gerar interesse da justiça eleitoral, aí no aspecto jurisdicional, é quando há algum sinal de desequilíbrio. Então nós temos alguns tipos legais que estabelecem o abuso de poder, né? O abuso de poder econômico, o abuso de poder dos meios de comunicação social, e houve uma doutrina que tentou ou constatou que existia um chamado abuso de poder religioso, por exemplo, que poderia se inserir numa dessas categorias que estão previstas na lei, já que o abuso de poder religioso não está previsto em lei, mas ele podia ser utilizado como se fosse uma analogia. Em todos esses casos, a própria expressão abuso já mostra o seguinte: além de uma mera esclarecimento, algo que leve a um desequilíbrio. Na medida em que eu faço uma ação que se volta para um determinado grupo político, para um determinado candidato, sobretudo num período eleitoral, eu estou fugindo daquela regra de educação, aquela regra de conscientização, de amadurecimento. Então, eu acho que o limite é esse, o limite da atuação nesse tipo de educação é quando há um desvirtuamento voltado para um determinado grupo político, levando um desequilíbrio na disputa. É essa a função que, vamos dizer assim, o limite entre essas atuações. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo é o tribunal que trata das questões eleitorais no maior colégio eleitoral do Brasil em termos estaduais. Para além disso, é o tribunal responsável em termos técnicos aí, pela eleição do segundo maior parlamento do Brasil, que é a Assembleia Legislativa, com 94 representantes, a maior bancada de deputados federais em termos estaduais, 70 deputados federais, são 3 senadores, exemplo de todos os estados, um governador e um vice, como em todos os estados. Ou seja, é uma responsabilidade gigantesca a despeito de todos os outros serem extremamente relevantes. O senhor é um agente desse processo, o senhor é um ator responsável pela lógica de todo esse processo. O que o senhor sonha para o Brasil em termos de democracia? Uma pergunta difícil. Eu sonho uma maior representatividade. Eu sonho em que o parlamento exerça a sua função, aquela função antiga prevista por Montesquieu, na questão do equilíbrio entre os poderes, né? Eu vejo que existe uma situação de exercício do mandato com vistas à reeleição, muito forte, em que determinadas medidas são implementadas numa visão muito curta, visando a próxima eleição. E eu também vejo uma impaciência muito grande do eleitor, que não aguarda, não tem condição de aguardar a implementação de uma política de médio e longo prazo. Isso foi constatado até por uma cientista política numa palestra que eu ouvi lá em Bogotá, no sentido de que essa alternância do poder se dá pela insatisfação popular que quer uma mudança imediata, essa mudança não se implementa em um mandato, e aí ele já vai por aquele candidato que promete novas mudanças, né? Então, meu sonho como cidadão é que nós adquiramos uma maturidade no sentido de compreender que as mudanças estruturais dependem de tempo e que isso depende também
de uma conscientização não só do eleitor, como de toda a classe política. Nós temos aqui um pequeno exemplo de alteração da legislação eleitoral. Nós temos uma renovação, pequenas alterações da legislação eleitoral a cada 2 anos, visando sempre a manutenção daquele grupo no poder e nunca uma modificação estrutural na legislação que melhore a representatividade política, né? Então, esse sentido de urgência, tanto do eleitor quanto do parlamentar, eu acho que não tem sido benéfico para o nosso sistema democrático como um todo. Então, um dos meus desejos é que isso se implemente, essa maturidade, esse equilíbrio. A maturidade da democracia, utilizando-se para tanto do tempo como uma variável fundamental, mas também de ações essenciais atreladas ao universo da educação. Uma função que não é a função basilar central da justiça eleitoral, mas que pode e tem sido exercido por ela de maneira bastante relevante na lógica da educação política no Brasil. Um Brasil conversou com o desembargador Paulo Galiza, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Presidente, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, espero ter contribuído aí, trazendo um pouco da visão de quem está aqui gerenciando as eleições, que eu acho que é a nossa função mais importante esse ano, e também parabenizar essa iniciativa de ouvir todos os setores no sentido da educação política, que é muito importante para todos nós. Eu que agradeço. Muito obrigado.